Olá, meus amores, tudo bem? Então vamos para a explicação da atividade? Bom, no caderno de mapas nós vamos começar a estudar sobre a representação. O que vem ser essa representação? Nos mapas, tudo que vai ser representado é reduzido para ser demonstrado nos mapas. Então, alguns detalhes são perdidos nessa representação. Por isso mesmo, vim aqui para vocês explicar essa atividade. Olha bem o que está nos propondo na atividade número 1. Observe as imagens de satélite a seguir. Elas mostram parte do município de Cabreúva, São Paulo. Então você vai ter duas imagens. Essa que a tia Cris está mostrando é a imagem de número 1. Tá vendo aqui, olha, o estado de São Paulo, Jundiaí, né, que é onde pertence esse município, e os estados aqui que são estados vizinhos, Minas Gerais, entre outros. Minas Gerais pertence à mesma região que São Paulo, tá bem? Então, nessa imagem 1, você percebe alguns detalhes. Se você estiver com o seu caderninho de mapas, no seu caderno de mapas mesmo, você consegue já visualizar esses detalhes. Uma vegetação mais predominante, poucas casas, né, que está sendo retratado nessa primeira imagem, mais áreas aqui, né, a gente não sabe se é para construção, se é para atividades agrícolas, a gente ainda não conhece o município. Já na imagem 2, nós está se retratando o mesmo município. Tá vendo a área de vegetação aqui do lado, que estava lá na imagem 1, mas agora uma predominância de casas muito grande, não é verdade? Casas bem próximas uma das outras. Olha, onde a gente já está mostrando com a setinha para vocês. Você deve observar bem essas imagens, não passe por ela correndo não, tá bem? Então vamos lá para a primeira coisa que a atividade nos pede. Observe a seguir a reprodução ampliada, então tirou parte daquela imagem do satélite 2 e ampliou aqui embaixo. Indique se elas mostram a área urbana ou a área rural. Você vai analisar pela imagem que está te retratando, tá bem? Então, nessa imagem aqui, você já conhece as características da área urbana e da área rural. Você acha que aqui tem mais elementos da área urbana ou da área rural? Onde você achar que tem mais elementos que representam uma dessas áreas, você vai marcar com X. A mesma coisa você vai fazer com a B. Você acha que nessa fotografia tem mais elementos da área urbana ou da área rural? Da letra C e na letra D. Então, para isso, para você ver se tem na área urbana ou na área rural que está sendo retratada, você tem que relembrar quais são as características da área urbana e da área rural. Já que eles vão enfatizar para você. Na área urbana, a gente já sabe que tem mais movimentos de pessoas, uma concentração maior de casas, e na área rural você tem um predomínio de uma vegetação natural, áreas de pastagem, áreas de campos, as casas são mais afastadas, né? Então, essa atividade, ela vai estar trabalhando essa observação de imagens, tá bem? Então, na número 2, sobre a área representada nas imagens de satélite, responda. Então, são as imagens grandes, ó. Vamos voltar lá. Que tem tanto a imagem 1, olha a imagem 1 aí, quanto a imagem 2, tá vendo? Então, sobre a área representada na imagem de satélite, responda. A imagem de satélite 1 mostra a área urbana ou a área rural do município? Então, você vai analisar a imagem toda. Você olhando os elementos da imagem 1, você acha que ela demonstra, retrata a área urbana ou a área rural? Quando pede assim, olha, que elementos da imagem justifica a sua resposta? Ele está perguntando por quê. Se é a área urbana, por que, que é a área urbana? Se é a área rural, por que é a área rural? Tá bem? E na letra B, identifique e delimite na imagem 2 a área do município retratada na imagem 1. Então, olha só, a imagem 2, ela tem parte da área retratada na imagem 1.
Então, você vai observar a imagem 1 e você vai analisar qual a imagem que está aqui na imagem 1, qual parte dessa imagem está lá na imagem 2. E eu vou circular essa parte. Chegamos na 3. Na 3, nós estamos falando de limites demográficos. O que é isso, tia? Limite, no mapa, ele é representado por linhas imaginárias. Tá vendo essas linhas aqui? Que tá separando Porto Vitória de União da Vitória, de Bituruna, de General Carneiro, essas linhas que estão azulzinhas. Essas linhas são os limites que demonstram onde termina e onde começa o território, seja de um município, seja de um estado, seja de um país. Tudo bem? Então, tá vendo que Porto União ele tá num verde mais escuro. Esses outros estados aqui, que parecem na imagem estar branquinho, eles são uns amarelinhos mais clarinhos. No seu livrinho vai estar assim. E depois você tem outros estados em verdinho. Tá vendo? Um verde mais claro. Por quê? Porque esses estados que estão aqui, em branquinho ou amarelinho, depende de como está aparecendo no seu livro para você, eles são pertencentes a esses estados, não, desculpa, esses municípios que estão aqui, eles são pertencentes a um estado diferente de Porto União. E os municípios que estão em verdinho, eles pertencem ao mesmo estado que Porto União. Então, vamos voltar aqui. Esses que estão aqui em uma corzinha, um amarelinho e branquinho, são municípios que pertencem a um estado diferente de Porto União. Porto União pertence ao estado de Santa Catarina, tá vendo? E esses outros aqui, todos que estão em verde, Porto União está em verde mais forte, e os demais que estão em verde mais claro, pertencem ao mesmo estado, tá? Que é o Santa Catarina. Então, como os limites do município de Porto União são representados no mapa? Então, a tia já acabou de falar, né? Como é que é os limites? Ó, só você observar a imagem, tá? Então, lembrando aqui, ó, quando o limite ele está com uma corzinha mais escura, com uma linha mais forte, tá vendo essa linha aqui, ó? Tá bem mais forte do que essa linha de dentro. É o limite entre os estados. E quando ela tá com uma linha mais fina, é os limites entre os municípios. Letra B. A que estado pertence aos municípios que aparecem no mapa? E os municípios que aparecem em verde? Aí você tem que fazer, olha, tá aqui, ó, Santa Catarina. Quais são esses outros dois estados que está aqui no branquinho? Aí você tem que pesquisar aí no mapinha do Brasil, tá? C. Escreva o nome dos dois municípios vizinhos de Porto União, mas que pertencem a outro estado. Então, vamos ver o mapa novamente. No mapa, eu já sei que os estados que estão em verde pertencem, os municípios que estão em verde pertencem ao mesmo estado que Porto União pertence. Já os municípios que estão mais clarinhos não pertencem. Então, eu vou observar o mapa e vou analisar quais são os municípios que são vizinhos de Porto União que pertencem a outro estado, tá bem? Bom, tenho certeza que vocês vão arrasar na atividade, façam com muita atenção, é mesmo uma análise de mapas, tá? Façam com atenção, é muito importante que vocês comecem já desde cedo estarem analisando os mapas, tá bom? Qualquer dúvida, só procurar a Tia Cris. Beijo!